Cuidado com verdades corrosivas. O texto de hoje está em João, capítulo 8, verso 32, que diz: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como assim? Verdade corrosiva? Jesus é a verdade. E como então explicar a verdade corrosiva? Para ilustrar, eu quero contar para você de algumas pessoas que eu conheço e quando eu contar você também vai se lembrar, provavelmente você conhece algumas delas. São pessoas que quando você cumprimenta, e aí, está tudo bem? A vontade é de já sair correndo, porque é um padrão dessas pessoas que muitas vezes já respondem a sua pergunta dizendo: não está tudo bem, dói aqui, dói ali, e aí vem aí uma lista de lamentações, e eles, geralmente, essas pessoas justificam o comportamento dizendo que, eu não posso dizer que está tudo bem se na verdade não está, eu preciso ser verdadeiro. É diferente de você estar sempre bem e lá um belo dia alguma coisa não está bem e aí, você relata para a pessoa e tal, ok, normal. Diferente de quando é um padrão, de pessoas que sempre estão ali reclamando e dizem isso em nome da verdade, Elas falam, eu preciso dizer a verdade. Essa verdade é uma verdade corrosiva. E tanto que quando nós a ouvimos, a nossa tendência, o nosso desejo é fugir dessa verdade, porque é como se fosse uma lepra e aí de repente aquele mal-estar da pessoa acaba afetando o nosso bom humor, o nosso estado mental. Então, é muito comum nós querermos fugir dessas pessoas para não sermos assim contaminados com aquele mau humor, com aquele baixo astral. E eu me lembro agora de um incidente que aconteceu comigo. Meu pai estava internado com câncer, 80 e tantos anos já, bem idoso, e já estava ali sofrendo com poucas esperanças de vida. E vendo ali o sofrimento dele, eu fiz uma pergunta para ele. Quando meu pai ouviu a pergunta que eu fiz, ele me olhou com um olhar que disse tanta coisa, mas ele não me disse nenhuma palavra, mas nem precisava, porque se ele tivesse dito, ele ia me xingar, ele ia me chamar de estúpida. Pelo olhar dele, eu entendi que ele se sentiu afrontado e que ele se sentiu ameaçado e até é como se ele quisesse me xingar. Estúpida, como você me faz uma pergunta assim? Eu acho que se ele falasse, era isso que ele ia dizer. E aí ele respirou, sempre contido. Meu pai sempre foi um homem muito reservado, muito cuidadoso no falar, muito paciente. Ele respirou fundo e depois de alguns momentos ele encontrou palavras que ele pudesse me perguntar sem me ferir. E ele perguntou para mim: como assim? Como você me pergunta uma coisa dessas? Você não vê como eu estou? Quer saber o que eu perguntei para o meu pai? Eu perguntei para ele: pai, o que o Senhor gostaria hoje de agradecer a Deus? Naquele momento, tudo que meu pai estava pensando, tudo que estava na mente dele era a situação terrível em que ele estava, a sua doença, a incerteza da vida, o luto que ele havia perdido a minha mãe e outras situações que haviam ocorrido. Ele estava realmente com muito sofrimento, de todas as ordens. E
era até compreensível que ele estivesse realmente triste, acabrunhado e abatido. Mas eu fiz aquela pergunta para ele, e quando ele me perguntou, como assim você não vê como eu estou? E aí eu perguntei para ele, o senhor consegue olhar ao redor e ver as pessoas que estão aqui no hospital? E ele, sim. E eu disse, o senhor está pior do que todos eles? E ele ficou calado. E aí eu perguntei, o senhor tem pelo menos uma coisa pela qual agradecer? E ele respirou fundo e ficou calado, pensativo. E eu fiquei com o coração apertadinho, porque eu percebi que aquilo tinha mexido profundamente com ele. Mas em silêncio eu orei para que Deus desse a ele um vislumbre da bondade de Deus na vida dele. Um homem sempre muito cristão, zeloso e temente a Deus. Alguns minutos depois, ele disse, eu agradeço a Deus pela família que eu tenho, pelos meus filhos, os meus netos, todos os meus familiares que têm se dedicado a cuidar de mim. Porque ele olhou ao redor, um paciente que estava ali sem acompanhante e que precisava ali da ajuda de pessoas, outros acompanhantes, voluntários e funcionários, até mesmo para suas necessidades básicas. E ele se lembrou de que ele tinha um motivo de agradecer pela família. E não parou por aí ele começou a agradecer, porque apesar de estar sendo comido pelo câncer, ele não estava sentindo nenhuma dor, enquanto outra pessoa do lado chorava dia e noite, gemendo de dor. E a partir daí ele começou a se lembrar e ele fez uma lista de coisas pelas quais ele podia agradecer a Deus. A partir desse momento, meu pai ganhou um alento. E tudo bem que a partir daquele momento muitas coisas foram se encaminhando e realmente dias depois ele veio realmente a descansar no Senhor. Mas a minha alegria é que ao descansar ele o fez com serenidade, com alegria, com gratidão, sabendo que ele tinha muitas coisas para agradecer a Deus. Depende de onde nós olhamos. Nós precisamos voltar os nossos olhares para a verdade que nos aproxima de Deus. Existe muita verdade corrosiva. E se nós olharmos, se nós quisermos encontrar motivos para lamuriar, para reclamar e para nos sentirmos as pessoas piores do mundo, nós vamos encontrar. Mas se nós quisermos encontrar motivos de gratidão a Deus, ainda que no leito de morte, ainda que no leito da enfermidade, há sim 1001 razões para agradecer a Deus. E eu hoje te convido a agradecer a Deus, a olhar para a verdade que constrói, para a verdade que restaura. E aí eu digo, conhecereis a verdade, toda essa verdade que corrói a alma, corrói o espírito. Conheça essa verdade para que Jesus possa te libertar. Se você é frágil, pecador, está sofrendo, coloque essa verdade nas mãos de Jesus, que é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus te abençoe.